Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Luiz Roberto aqui. Se o problema para o protestante é supostamente nós católicos orar para os mortos, né? Que na cabeça deles é necromancia, mas que a diferença entre necromancia e a intercessão dos santos, né? Porque um é invocar a alma do morto, outro é suplicar ao falecido que para nós está no céu, para que rogue a Deus por nós, né? Então, para o protestante, a intercessão dos santos seria uma mera necromancia, sendo que são coisas totalmente diferentes, né? Porque eles não estudam, não pesquisam, né? Então, alguns pastores começam a sair na rua, praticamente tentando impor o protestantismo, né? Não pregar o evangelho como Jesus mandou, né? Ir pelo mundo, pregar o evangelho. Até o pastor Mateus Alves, tem todo o meu respeito, né? Porque parece um pastor respeitoso, né? A contrário de outros supostos apologetas protestantes por aí, que zombam, escarnecem o catolicismo e as outras religiões. Então, o pastor Alves, às vezes, sai na rua e aborda pessoas, e quando aborda um católico, ele vai perguntar para o católico: você é de que religião? Você acredita no que sua religião, sua igreja prega? Se o católico fala que é devoto da Virgem Maria, ele fala: cadê na Bíblia a intercessão de Maria? Nem tudo está na Bíblia, nem a palavra Bíblia, né? Na Bíblia não temos a sola escritura, né? Que devemos crer somente no que está na Bíblia. Não existe isso. A Bíblia não diz isso, né? Que os judeus e cristãos seguiam tradições orais. O próprio Jesus, como judeu, seguia tradições orais, conceitos dos fariseus, né? Os apóstolos vão falar de paradoses, né? Que é transmissão, logos, né? Discurso, né? Os pais da igreja, como Irineu, vai defender a tradição oral e apostólica. Irineu disse: ainda que se não tivesse as escrituras, bastasse a tradição. E Irineu, discípulo de Policarpo, vai dizer que a igreja de Roma guarda a tradição dos apóstolos, né? Outros pais, Agostinho, Orígenes. Então, aí a pergunta: cadê a intercessão de Maria na Bíblia, né? Que ela está no céu orando por nós. Aí também pergunto: cadê a Trindade? Pecado original, anjos caídos como demônios? Não existe essas terminologia na Bíblia. Pode pegar algum texto falando sobre o Pai, Filho e Espírito Santo e atribuir a Trindade, mas cadê a palavra Trindade? Trindade. Mostra a palavra Trindade, né? Pecado original, demônios, não existe isso na Bíblia, né? Quando a Bíblia vai falar de demônios, espíritos criados por Deus, não anjos caídos. Então, o protestante também crê em coisas que não está na Bíblia, que uma vez que veio do catolicismo, né, herdou e adotou essas doutrinas católicas, por assim dizer, né, desenvolvida pelos pais da igreja, que foram consolidadas e transformadas em doutrinas pela igreja católica. E Lutero era católico, então ele passou isso aos protestantes, né? A questão do protestante é o católico supostamente orar para os mortos, o que na cabeça deles é pecado, violação da lei de Deus, necromancia. Mas aí eu pergunto: nos túmulos dos dois supostos túmulos da Virgem Maria, onde supostamente ela foi
Sepultada? Não foi enterrada, né? Enterrada é coisa de cristão. Sepultada, né? Os judeus sepultavam os mortos. Cadê o restos mortais de Maria? Cadê os restos mortais? Dos apóstolos estão os restos mortais aí, espalhados pelo mundo. A gente sabe o local do sepultamento dos apóstolos. A maioria deles sabemos onde está o túmulo e os seus restos mortais. Dos apóstolos estão lá. Mas cadê o corpo de Maria, os restos mortais ali nos 2 túmulos atribuídos a ela? Porque a tradição cristã, a história, a patrística, a tradição, os apócrifos vão falar que ela ressuscitou e subiu de corpo e alma, assim como Enoque e Elias. Então eles estão vivos no céu, não morreram para depois a alma subir, né? Ainda temos, mesmo assim, sabemos que os vivos estão conscientes no céu. O espírito de Samuel que apareceu para Saul não era um demônio, porque o texto diz claramente que foi Samuel. Crônicas vai falar isso, né? A tradição judaica vai falar que foi o Samuel, um Elohim, um Elohi, não foi um demônio. Não existe nada na Bíblia que diz que era demônio. É Samuel, o texto vai ser bem claro no livro de Samuel. Samuel, o espírito de Samuel, um Elohi, né? Que nos léxicos, nos dicionários hebraicos, é seres de outro mundo. Elohi, não são demônios. O texto está bem claro, Samuel. Então, que conversou com Saul, né? E com a necromante. Aí temos ali na transfiguração de Cristo, Mateus 17, Moisés e Elias aparecendo para Jesus e para os apóstolos. Não foi um sonho, uma alusão. Jesus até leva testemunhas para confirmar a visão, né? Que na lei judaica tinha que levar testemunhas para confirmar algo. Então Jesus faz isso. Até os apóstolos ficam assustados. Quer que façamos uma tenda para ti, para Moisés, para Elias? Então os apóstolos foram testemunhas oculares. Temos a parábola do rico e do Lázaro, Jesus falando da vida após a morte, Olam Rabá, o Gerihon, no judaísmo, né? Mundo vindouro, mundo pós-além, né? A patrística vai afirmar que Maria está no céu, que Maria subiu no céu, que Maria é a rainha do céu, que Maria é a mãe dos apóstolos, da igreja. Os pais da igreja vão ensinar, como Agostinho, Orígenes, Cirilo de Jerusalém, vai ensinar sobre a intercessão do santo. Uma das ramificações do judaísmo até hoje pede intercessão dos falecidos, os tzadik, que são justos. Até essa tradição de intercessão dos santos tem no judaísmo, tem na patrística, tem no cristianismo primitivo, tem no catolicismo, tem na igreja ortodoxa, menos no protestantismo, né? Porque os mortos não podem orar, interceder por nós, que é necromancia, supostamente, né? Então, se Maria subiu com corpo e alma, se Enoque está no céu, se Elias está no céu, estão vivos, né? Apocalipse, que nossas orações são levadas pelos anjos, os anjos sendo como mediadores, intercessores, as orações dos santos, né? Temos em Jó os anjos intercessores, em Zacarias o anjo intercedendo pelo povo. No livro de Macabeus, excluído da Bíblia protestante, né? Temos Jeremias intercedendo, orando, intercedendo pelo povo na terra. Nas catacumbas, no século II, orações ali dos cristãos orando a Pedro e a Paulo, né? Então seria
mas cristão pregar o evangelho e a países que não existe cristãos do que abordar as pessoas na rua em vez de impor o protestantismo. Porque a intenção do protestante é transformar alguém em protestante para que esse alguém transforme outra pessoa em protestante. Não é ser cristão, não é pregar o evangelho. Porque se a pessoa diz, tô pregando um evangelho, aborda um católico e fala e questiona a fé do católico, isso não é cristianismo. Né? Isso não é cristianismo, é pregar o evangelho. O que é o evangelho? O reino de Deus. Né? Pregar o reino de Deus, a salvação, o arrependimento dos pecados. Né? Aqui né? O católico até engole seco, né? Mas... Qual é a sua denominação, igreja? Você é católico? O que lá no catolicismo te ensina que te faz ficar lá? Acreditar em Deus, em primeiro lugar, né? E acreditar na Nossa Senhora, que a mãe não intercede por nós através das nossas orações, né? Perguntar, você disse que a Maria, né, intercede por nós. Você consegue provar isso biblicamente que ela está agora, nesse momento, intercedendo por nós? Sim, o tempo todo ela fica rezando. Qual versículo? Versículo? Não sei se está em tal, mas em Lucas fala primeiro que ela foi a humilde. Ela foi escolhida por Deus, não pelos homens. Ela não é qualquer mulher. Se não fosse qualquer mulher, se ela fosse qualquer mulher, seria minha mãe, seria sua mãe, seria a mãe de qualquer outro. Mas ela não é qualquer mulher. Deus não vai escolher qualquer mulher para ser a mãe de Jesus. Olha para você ver, sem dúvida alguma, Maria foi a mulher mais importante que pisou nessa terra. E eu estou te falando isso como protestante, porque é realmente o que eu acredito. Só que eu não acredito que ela está intercedendo por nós agora, porque não tem isso na Bíblia. Por exemplo, tem na Bíblia, em Hebreus, que Jesus intercede por nós. Tem na Bíblia, em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós. Mas eu não acho na Bíblia um versículo que diga que Maria interceda por nós. Nós católicos sabem que quando a gente interceder por ela, as coisas ficam tudo mais fácil. Tudo que pede para ela pelo filho, tudo que é pedido pela mãe, porque aqui continua, né? Porque ele vai citar as bodas de Canaã. Você vê que Jesus, obedecendo ao quarto mandamento, né? Honrar teu pai teu pai e tua mãe. Não era a hora do ministério de Jesus. Ele coloca a obediência à mãe dele em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, antes do ministério dele, né? Ele atende o pedido de Maria nas bodas de Canaã. Na história, antes de um súdito chegar ao rei, passava primeiramente pela mãe dele, a rainha mãe, a Gebirá. No Salmo 45, uma profecia sobre o Messias, vemos uma mulher, uma rainha sentada ao lado do Messias, né? Em Apocalipse, vemos uma mulher coroada, né? No grego, que não tem divisões de capítulo e versículos, vemos ali que João primeiro vê a arca da aliança e em seguida ele descreve uma mulher coroada, uma rainha. A patrística, os pais da igreja vão afirmar que Maria é a rainha do céu, rainha dos anjos, né? Os pais da igreja. Aí temos também a assunção de Maria aos céus, né? Que ela não morreu, ela ressuscitou. Então, ela não está morta, né? Se essa é a questão para os protestantes. Daí eu pergunto, né? Cadê a intercessão de Maria do céu? Intercessão de Maria no céu, na Bíblia. Cadê a palavra Bíblia? Cadê sola escritura na Bíblia? Eu quero o termo, me mostra o termo somente as escrituras na Bíblia. Quero ver isso. Ou somente devemos crer e seguir somente o que está nas escrituras. Cadê isso na Bíblia? Ou na Bíblia, a Bíblia é a única regra de fé. Não existe isso na Bíblia. Não existe um canon, uma lista de 66 livros. Não existe anjos caídos como demônios. Não existe a palavra trindade, né?
muita coisa não está na Bíblia. E muitas tradições foram colocadas na Bíblia, como a aparição do Jesus ressuscitado, né? Então, a protestante tem que refletir um pouco, né? No fundo, a maioria dessas igrejas segue também os ensinos dos pais da igreja, como Agostinho, né? Que começou a difundir a sola escritura, né? Então, essa questão também, né? De ver, de estudar, né? Nem tudo está na Bíblia. A palavra Bíblia, o termo capítulo, versículo, não está, capítulo e versículo não estão nos originais. Foi um bispo católico que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, né? Então, nem tudo está na Bíblia. Jesus seguia tradições orais, ensino dos rabinos, o reino de Deus. Da onde Jesus tirou o ensinamento sobre o reino de Deus? Dos ensinos dos rabinos, não está na Tanakh. Tanakh, o reino de Deus. Está na Bíblia, na tradução grega e no Targum. Anjos, demônios, exorcismo, tudo isso era tradições que Jesus seguia, não estava no Tanakh, Torá, Tanakh. Não está isso, né? Porque havia vários grupos de judeus, os saduceus, os fariseus, cada um seguia uma coisa diferente, conceitos diferentes. Um cria em anjos, em demônios, outro não, né? Essa é a questão. Até a questão de anjos é um desenvolvimento teológico dos judeus e do pseudo Dionísio, Tomás de Aquino, Igreja Católica. É um desenvolvimento que no começo lá eram deuses, os Elohi, que foram transfigurados em anjos, né? Isso não vou entrar na questão se anjos existe ou não existe. Eu digo que existe, né? Que eu já pedi ajuda para eles, para ajudar uma família, então a família foi estudada por São Miguel Arcanjo. Não estou aqui questionando dogmas, eu estou abordando uma questão de exegese, de Bíblia, né? De teologia. Então nem tudo está na Bíblia, pastor. Poxa vida. Estou demais, né? Me prove a palavra trindade na Bíblia. Pecado original. Consolidado por Santo Agostinho. Cadê a hierarquia angelical nas escrituras? Desenvolvimento por pseudo Dionísio e Tomás de Aquino, né? Nem tudo não está na Bíblia. Nem tudo. Jesus seguia coisas também que não estavam na Bíblia. Paz e bem. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Até o próximo vídeo.